É com grande prazer que eu dou as boas-vindas a mais um vídeo, mais uma aula aqui no canal, e hoje eu vou explicar para você a como ampliar o recebimento de dividendos provenientes da sua carteira de fundos imobiliários, ou seja, como aumentar a sua renda mensal aí com apenas alguns ajustes na sua carteira de fundos imobiliários. E sem mais delongas, quando você pesquisa no Google, quais são os fundos imobiliários que pagam os maiores dividendos do mercado, Geralmente aparecem listas como essa aqui, ó, 15 FIIs que pagaram dividendos acima da Selic no último ano, ou por exemplo aqui na Investidor 10, ranking de fundos imobiliários com os maiores dividendos, basicamente, tá? Então você encontra esses rankings, essas listas aqui e em vários sites, não só na B3 ou na Investidor 10, como outros sistemas também, e você encontra listas muito parecidas com essa aqui, com o código do fundo, tá? O tipo desse fundo imobiliário e aqui o último dividendo acumulado do mesmo, Agora, algo que nós temos em comum é basicamente o segmento desses fundos imobiliários. Geralmente aqui no Brasil, os fundos imobiliários que pagam os maiores dividendos, aí que nós encontramos as maiores distribuições de dividendos, são os fundos híbridos e de papel, que nesse caso aqui está a TVM. E como você pode perceber, praticamente todos eles aqui ou são híbridos ou de papel, tirando algumas exceções, como esse aqui de hotel, e esse aqui de lajes corporativas, tá? Então, majoritariamente, para você ganhar um dividendo maior, é necessário que você invista em fundos híbridos e de papel, mas não se resume somente a essa informação, tá? Uma informação a mais que você tem, que nós podemos conferir aqui no MXRF11, que é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, é você entrar aqui, por exemplo, na Status Invest, realizar a análise do MXRF11, que é crucial que você analise individualmente cada um desses fundos imobiliários. Se você não sabe analisar um fundo imobiliário, eu tenho um curso completo, vou deixar no primeiro link aqui na descrição, tem um cupom que é o KN50, que te dá R$ 50 de desconto. Eu ensino todo o passo a passo para você, desde o início do básico, para você compreender como funciona cada um dos segmentos, até a análise dos fundos imobiliários e até mesmo como montar uma carteira extremamente lucrativa de fundos imobiliários de maneira profissional. Então o link vai estar na descrição, confere aí, e depois que você realizar a sua análise aqui, olhar tanto o preço da cota, se está atrativo, o P sobre VP se está bom ou não, o caixa também, número de cotistas, a liquidez e tudo mais, tá? E também aqui, ó, a média de distribuição de dividendos aqui nos últimos 5 anos ou no máximo que o site pode mostrar para você, ó, desde 2016, tá? Você vai ter a média, pode ver que ele sempre está ali mantendo uma média boa, de distribuição de dividendos. Ele caiu um pouco aqui nos últimos anos, aqui nos últimos 5 anos, deu uma leve queda aqui por conta dos cortes na taxa Selic, eu já vou explicar por que impactou nesse fundo imobiliário, e descendo aqui você encontra o portfólio e tudo mais. Agora, uma informação muito importante está logo aqui abaixo, que é no relatório gerencial. Aqui está ele, o relatório gerencial, tá? Você vai abrir aqui esse relatório gerencial e você vai procurar saber qual é o maior indexador dos ativos desse fundo imobiliário, da carteira desse fundo imobiliário. Para você descobrir, basta descer aqui abaixo e encontrar onde estão os ativos, Aqui estão os ativos, ó, a composição de carteira desse fundo imobiliário. Você tem o nome, da securitizadora aqui na esquerda, você tem a quantidade, basicamente a porcentagem, a data, e aqui o indexador. Vou colocar em vermelho para ficar destacado, O indexador está aqui, que nesse caso majoritariamente é o IPCA+. E como que através dessa informação que, poxa, o fundo imobiliário está atrelado ao IPCA+, a maior parte dos ativos desse fundo imobiliário estão atrelados ao IPCA+, qual o impacto dessa informação? O impacto dessa informação é você compreender como que está a nossa economia hoje. Nesse caso aqui, o Brasil está com tendência de alta na inflação, tá? As projeções estão apontando que a nossa inflação vai subir ao final de 2024 e também em 2025, o que significa que a inflação vai subir cada vez mais, o que significa que o IPCA vai subir cada vez mais. E como esses ativos aqui da carteira do MXRF11 estão indexados ao IPCA+, e o spread, então ele vai pagar o IPCA e mais uma porcentagem ali de juros para o fundo imobiliário que será repassado para o seu cotista, que somos nós nesse caso, esse fundo imobiliário estará pagando maiores dividendos, tá? Ah, Leonan, é só MXRF11? Não. Quando você pesquisa aqui, por exemplo, HGCR11, que é um outro fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, aí basicamente de papéis, O MXRF11 ele é categorizado como híbrido, tá? Já o HGCR11 é papel. Descendo lá no relatório gerencial dele, nós encontramos também os indexadores do mesmo. Descendo aqui abaixo, você vai encontrar
que majoritariamente também nós temos o IPCA+, ó. Aqui o IPCA tá bonitinho, esse indexador, né? E a taxa média aqui de cada um deles, tá bom? Então, esse é outro fundo imobiliário que deve se beneficiar de uma inflação mais alta, tá? Agora, como que você efetivamente adiciona essa informação à sua carteira e consegue lucrar e ganhar maiores dividendos ao final de 2024 e também ao longo de 2025, basicamente ampliando a sua exposição aos fundos imobiliários híbridos e de papel, do segmento aí híbrido e de papel, que devem aí pagar maiores dividendos aí com essa possível e provável alta da inflação. Ah, Leonan, eu tenho que vender meus fundos de tijolo, logística, que são categoricamente mais seguros, que oscilam menos na sua distribuição mensal de dividendos? Não, tá? Porém, os seus próximos investimentos dentro desse mercado podem ser mais voltados para os fundos híbridos e de papel, aumentando a sua porcentagem de 40% para 60% ou 70% dentro desses segmentos, ampliando assim também a sua rentabilidade aí mensal. Lembrando que os fundos de logística de tijolo servem para balancear o risco da sua carteira, na teoria o risco, né? Balancear aí a tranquilidade da sua carteira, podemos colocar assim, né? Porque são fundos mais tranquilos que rendem muito menos, né? Quando você compara, por exemplo, o HGCR11, o acumulado dele está em 11,55%. O HGLG11, que é um fundo de logística, o acumulado dele está aqui em 8,23%. Então é uma diferença gritante e faz sim muito sentido você ter ambos os fundos imobiliários, porque o HGLG11 já é um fundo muito consolidado, né, que oscila pouco ali, porém ele sempre vai te pagar uma taxa média interessante, tá? E já o HGCR11 e o XRF11 vão pagar taxas maiores aí do que esses fundos imobiliários, porém podem oscilar um pouco mais, então você acaba balanceando aí a sua carteira de fundos imobiliários e é basicamente assim que você consegue ampliar a sua rentabilidade, que é se expondo um pouco mais aos segmentos que devem se favorecer nos próximos 1 ou 2 anos da nossa economia. Nesse caso, o que estarão se favorecendo serão os híbridos e de papel. Em um futuro próximo, pode ser que os fundos de tijolo e de logística estarão se favorecendo mais com uma queda da inflação, tá? Isso pode acontecer também e esses fundos tendem a se valorizar quando a inflação está caindo. Já que a inflação, a projeção para a inflação, que deve acontecer de fato, está em alta, né? Então é interessante você se posicionar em fundos híbridos e de papel, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Bons lucros para você e até mais!